Net Cidade, o canal da gente. Garotos da base da Inter fazem bonito e são promovidos. Homenagem Rio Branco Master contra o Rio Branco Eterno aqui na cidade americana. Brasileirão Série B, Palmeiras perde a segunda e cai mais uma posição na tabela. Pela Série A, Corinthians empata e o São Paulo perde. Último amistoso do Brasil e a quebra de tabus. Copa das Confederações, 8 seleções da disputa. Quem você acha que leva a Copa de 2013? Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Lente Esportiva, ao vivo, hoje segunda-feira, dia 10 de junho de 2013. Sejam todos muito bem-vindos. Vou apresentar aqui hoje os nossos convidados especiais, começando aqui por ele, lá de Mogi Guaçu. Boa noite, Márcio Teodoro. Boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal aí de casa. Boa noite aos convidados aqui do Lente Esportiva. Hoje nós vamos falar bastante aí da nossa seleção brasileira, que surpreendeu agora nesse final de semana. Fique à vontade, senhor Silvio Silva. Muito bem. Hoje nós temos a ausência do nosso amigo Rogério Domingues, que não está muito bem, uma sinusite e tal. Lavando coisas louça. De rico, né? Tá lavando louça. Aquelas doencinhas de rico. Ele está lá hoje tranquilo na casa dele, se medicando. Semana que vem ele está de volta aqui. Deixa eu apresentar os nossos convidados especiais de hoje, direto lá do atleta do São Bento de Sorocaba. Quase que eu erro, hein? Ronaldo Lincoln, goleiro do São Bento de Sorocaba. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Prazer estar aqui com vocês. Convite de um grande amigo, o Fernando. Então vamos bater um papo aqui para ficar tudo legal nessa noite. Muito bem. Ao lado do Ronaldo, mais um convidado especial nosso, o Wander Batistella, preparador de goleiros. Boa noite, Wander. Seja bem-vindo ao Lente. Boa noite, Silvio, Márcio, Ronaldo. Um prazer estar no programa Lente Esportiva e podemos bater um papo aí sobre futebol e os demais esportes. Tá certo. Nós vamos falar muito aqui. Nós vamos falar aí da molecada da Inter que foi promovido, da homenagem aí que teve o Rio Branco Master com o Rio Branco Eterno aqui da cidade americana. Vamos falar da derrota do Palmeiras, enfim. E aí no segundo bloco nós vamos mostrar para vocês aí todos os preparativos aí, os técnicos, as seleções e também o craque de cada seleção aí que disputa a Copa das Confederações, que já inicia neste sábado. Mas antes disso, deixa eu perguntar começar lá pelo Wander Batistella, falar um pouquinho da história aí de preparação de goleiros, Wander. Não é uma tarefa tão fácil, né? Mas fala um pouquinho pra gente aí do seu trabalho. Sei que você trabalhou como preparador lá no Guarani. Conta um pouquinho da história pra gente. Você disse bem, Silvio, não é tão fácil ser o preparador de goleiros, né? A posição aí nos últimos anos evoluiu demais. Os nossos goleiros têm alcançado destaque, né, no cenário mundial, tanto é que nós estamos importando muito, né, exportando muitos goleiros. Tafarel abriu esse mercado, né, após a Copa do Mundo aí, e sem dúvida os preparadores de goleiros tiveram que acompanhar também essa evolução. Considero hoje que nós estamos num nível elevado, né, nossos goleiros têm servido aí como referência mundial, como eu disse. E temos grandes goleiros para representar muito bem times da primeira divisão, da Série A, Série B e até mesmo a nossa seleção, né? Júlio César voltando, acho que pode ser uma grata surpresa, né? A volta do Júlio César, trazer toda essa experiência aí para o Brasil. Tá certo. Já que você falou do Júlio César, vou até te colocar na fogueira já. Você concorda aí com os 3 convocados pelo Felipão? O Júlio César, o Jefferson e o Cavalieri? Eu concordo, o Cavalieri vivendo um grande momento, mesmo... o Jefferson também tem total condição de representar e ser o número 1. O Felipão optou, né, como todos sabem, nós já ouvimos falar isso muito, né, muitos técnicos falam isso, que goleiro é questão de confiança. O Márcio sabe disso, está no esporte aí. Então o Felipão optou por um goleiro de confiança, como ele optou em 2002, sim, pelo Marcos, né? Acho que o Brasil todo não concordava com essa opção e ele bancou o Marcos e, para nossa surpresa, o Marcos foi muito bem, para nossa felicidade, né? É verdade. Trouxe o Penta para nós, ajudou a trazer. Marcião, fica à vontade. Ô Wander, já que hoje o programa está bem direcionado aí para os nossos goleiros do Brasil, inclusive o Ronaldo, nosso convidado aqui é goleiro, né, Ronaldo? Na sua opinião,
hoje o melhor goleiro do Brasil? Não vamos falar do Júlio César, que ele não joga no Brasil, né? Tá, eu cito para os meus goleiros na escola de goleiros, Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni, ele é um goleiro completo. Adiantado, né? Um goleiro adiantado, né? Prova disso que está aí jogando com 40 anos, em nível top, né? Não deixou cair o seu nível. Então, eu acho o Rogério Ceni um goleiro completo. Por tudo que faz, pela sua representação diante do time, ele carrega a equipe mesmo, ele sabe lidar com as N situações que ocorrem nos bastidores, que nós sabemos do futebol. Então, sem dúvida, Rogério Ceni pode ser considerado hoje referência para os virou jovens mito goleiros. já, né, Wander? Virou mito, né? Como Marcos virou mito, mas como Tafarel virou mito. Na atualidade, nós podemos... Eu até concordo com você, apesar de eu ser corintiano, tá? Não nego, não. Na atualidade, nós podemos dizer que o melhor goleiro hoje é o Rogério... Eu também concordo com você, é o Rogério Ceni. Porém, na história do futebol, quem que você nomearia o melhor goleiro da história do futebol? Tafarel, sem dúvida. Tafarel? Fez história, né? Fez história, 3 Copas do Mundo com alta performance, né? Talvez se precisasse até jogava mais uma. Ele conseguiu atingir um ápice muito bom, com toda a simplicidade que ele impôs. Ele transformou a escola de goleiros do futebol brasileiro. Como você disse, Wander, tanto é que ele abriu as portas do mercado exterior. É isso que eu ia dizer. Ele foi para o Parma, né, na Itália, abrindo a porta, logo em seguida, N goleiros. Elton está em Portugal, na Europa até hoje. Dida, o goleiro do Cruzeiro... Aquele que jogou na seleção também está na Europa, né? Diego Alves. Diego Alves. Quer dizer, são N goleiros representando muito bem, né? O futebol. Mas é que brasileiro. você falou no início, o Tafarel abriu as portas para uma visão diferente do exterior com os nossos goleiros. Sim, né? porque falava-se muito nas escolas internacionais de goleiro, a escola argentina de goleiro, a escola inglesa, né? E não se falava da escola de goleiros do Brasil. E aí os goleiros começaram. Acho que eu digo que a posição que mais evoluiu dentro do futebol nos últimos anos foi a posição de goleiro. Tanto que hoje saiu um ranking dos goleiros mais valorizados no Brasil, coisa que eu, particularmente, não vejo isso há muito tempo. E vocês perceberam que o goleiro virou ponto de referência das suas equipes. Talvez porque ele fica muito mais tempo dentro do clube, ele se identifica com a torcida, virou alvo de cobrança, lógico, a cobrança triplicou. Antigamente, os goleiros eram mero coadjuvantes. É verdade. Até a década de 80. A partir da década de 90, não. Passaram a ser referência, até mesmo ter a mesma importância que os atacantes. E hoje eu acho que os melhores salários estão aqui, né? Peso na frente e peso atrás. É verdade. O pessoal costuma citar muito isso, que hoje só existe 2 jogadores, existia, né? Porque o Marcos parou de jogar. 2 jogadores que jogou por amor à camisa, né? O pessoal vive falando, futebol virou comércio, quem pagar mais vai embora. Mas o Rogério Ceni e o Marcos provou diferente, né? Provou que joga por amor à camisa. O Rogério Ceni com certeza recebeu várias propostas para jogar fora. Não, eu sou do São Paulo. E o Marcos é a mesma coisa, né? E eles criaram identidade, né? Serviram de referência. São ídolos, verdadeiros ídolos. Verdadeiros ídolos. E por isso que hoje as crianças nascem, crescem, às vezes o pai não dá a 10 e a 9, acaba dando a 1. É verdade. Porque tem Rogério Ceni como ídolo, tem Marcos como Antes ídolo. tinha um receio, né? Meu filho não pode ser goleiro, hoje é diferente. Eu já vou falar com o Ronaldo Lincoln, goleiro do São Bento, mas antes, deixa eu dar uma boa noite para a nossa querida Juliana Ribeiro. Chegou um pouquinho em cima, mas tudo bem. Tudo bem, Juliana? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Pessoal que está em casa, olha, essa minha vida de fretado ainda vai me matar um dia. E como sempre, não posso deixar de dar um beijo no meu motorista Dilson, que hoje ele fez milagre para chegar aqui. Passando da hora, né? Tá certo. Então vamos aproveitar, chamar... já que você está começando, vamos falar da enquete. Sim, isso mesmo. Vamos chamar aí. Mica, pode pôr aí o GC. Você que está em casa, acha que o Brasil tem time para ganhar a Copa das Confederações? Pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3471-89... 8123, desculpa. E pode mandar também o e-mail no alvivo@netserviço.com.br. Pode twittar com a gente no @lensportiva ou também acompanhar a gente pela página do Facebook e clicar lá no link ao vivo e pode assistir a gente também online. Muito bem, então estamos aguardando aí que vocês participem, como toda segunda-feira vocês fazem, participe, manda aí a sua pergunta. Pode fazer pergunta aqui para o Wander também, para o Ronaldo. Isso.
Pode mandar aí suas perguntas para os goleiros, vocês que têm dúvidas, querem aí inscrever seus filhos para serem mais craques aí no futuro do nosso futebol, manda aí essas questões pra gente. Muito bem. Ronaldo, deixa eu te perguntar, essa vida de goleiro é uma vida fácil ou não? Não, fácil nenhuma profissão é nessa vida, né? Você tem que ter dedicação, tem que focar no seu objetivo. O goleiro não é fácil, mas quando você faz com amor, a sua profissão acaba tendo um pouco mais de facilidade. Fácil não é, mas tem um pouco mais de facilidade, sim. E tá aí, né? Você é um goleiro campeão, né? Sim, esse ano já começou sendo bem feito, né? O trabalho foi lá ano passado, em 2012, dia 22 de outubro, a equipe começou a ser preparada, então foi tudo bem feito dentro e fora de campo, então acho que consagrou aí com o campeão da Série A3, que fomos nós aí, nada mais justo, fomos a melhor equipe aí na primeira fase, disparado, então tá bem servido o título. Quase que deu uma tropeçadinha, né? O final foi bem emocionante, digamos assim, né? Mas só que, como eu disse, quando as coisas estão sendo bem feitas, nada mais justo, o homem lá em cima olha para aquelas pessoas que trabalharam corretamente e dá o mérito. É verdade. E você permanece no São Bento, Ronaldo? Permaneço sim, amanhã pela manhã já é a representação do grupo, a gente já vai estar iniciando os preparativos para a Copa Paulista, né? Então amanhã de manhã já estou por lá novamente. Tá legal. Você é daqui da Americana mesmo? Sim, nascido e criado aqui em Americana há 27 anos. Muito bem. Alguns clubes aí que você passou, base, fica à vontade. Sim, então, passei aqui pelo Rio Branco, né? Iniciei no Rio Branco, professor Wander aqui, por coincidência, eu não sabia que ele viria aqui no programa também. Surpresa. Foi surpresa mesmo. Fiquei feliz de revê-lo, a gente tive a oportunidade de reencontrá-lo semana passada lá na Escolinha de Goleiros, fui lá dar uma visita, fazia tempo que eu não ia por lá, eu via a inauguração da escolinha, eu conversava na época, em 2003, 2004, quando o Wander tinha o sonho, tinha um objetivo de formar essa escolinha. Hoje eu fico muito feliz por ele, por essa escolinha ter a evolução que teve. A gente ficou batendo um papo lá semana passada, vendo a estrutura física, contando algumas histórias que acontecem na escolinha. Então é muito gratificante poder conhecer um profissional do gabarito dele. Então ele tem um pouquinho de culpa essa atuação sua, chegar ao título, ele é um dos culpados aí, né? Pô, grande culpa. Culpa boa, né? Boa. Tipo, o futebol passa, vai ano, vem ano, você conhece N pessoas e acho que o círculo do futebol chega a ser pequeno, porque profissionais que trabalham comigo lá foram que iniciaram com ele lá no passado. Eu tenho o preparador de goleiros lá, o Veludo, né? Mandar um abraço para ele, tá chegando em Sorocaba, acabei de conversar com ele. Foi mentor do Wander, deu apoio ao Wander quando ele estava iniciando a carreira dele. Então aí você vê ligações muito fortes, pessoas que às vezes você nem sabia que se conheciam e lá no passado já eram bem ligadas. Tá certo. Ô Wander, você foi preparador do Guarani também, né? Isso. Você chegou a ser preparador do Emerson? Sim, o Emerson nós levamos para o Guarani, né? O Emerson estava no União São João, jogamos contra e o Emerson chegou para ser o quarto goleiro do Guarani. E hoje é um dos destaques, para né? nossa felicidade, né, ele conseguiu tomar o seu espaço e ser um grande goleiro, ajudou muito nas conquistas do Guarani, né? Infelizmente aí com o descenso também no ano passado, foi ruim, né? Depois ele saiu e eu recentemente saí do Guarani faz 3 meses. Entendi. Bom, e Ronaldo começou comigo também, né? Foi muito bom que o Ronaldo tinha um sonho de ser goleiro, correu aí, não teve muitas oportunidades, né? E por ser um goleiro da cidade, a gente achou por bem segurá-lo, né? E foi muito importante, porque citei ele como exemplo na escola de goleiros para os jovens hoje, que Ronaldo foi um exemplo de persistência. Buscou o seu espaço, o seu sonho e conseguiu realizar, né? Hoje honra aí a camisa número 1, né? Briga pelo seu espaço, ainda é jovem, tem acho que mais 10 anos aí, ele se cuida, tem mais 10 anos para jogar, né, Ronaldo? Tem sim, se Deus quiser. Então é muito gratificante ver também, né? Um goleiro campeão, né? Recente, serve de exemplo para os jovens que estão começando hoje. E tem, eu acho que até mais de 10 anos, tem uma vida longa aí pelo futebol, pelo que a gente viu, deu para acompanhar alguns jogos, dá para acompanhar todos, mas alguns jogos a gente acompanhou dele. Parabéns a você por ter treinado ele, por
e ele por ter seguido todas as regras certinho e chegar a ser campeão. Marcos, fica à vontade. Quer fazer perguntas pro Ronaldo? Fica à vontade. Ronaldo é nome de craque, hein? O próprio nome já ajuda, hein? O Ronaldo jogou muito no gol do Corinthians, hein, Wander? É verdade. Eu sou da época, né? Quando criança era corintiano, né? Então acompanhava muito. Você mudou de time? Ah, só essa que tá me faltando. O cara virou a casaca depois de velho. Sabe o que acontece? Você começa a trabalhar no futebol e aí isso passa. Muda as opiniões. Vai ver a realidade. Na verdade, você torce pro time que você tá. Você é um corintiano investido, eu tenho certeza. Acho que lá no fundinho, né? Tenho O amigos inconsciente hoje. seu Tenho é muitos amigos no Corinthians, gosto do bom futebol, né? E também torço pelos amigos. Tá certo, é isso aí. Uma pergunta que eu ia fazer pro Wander e pro Ronaldo também. O pessoal discute muito a questão de altura de goleiro. E como você mesmo disse, o maior goleiro de todos os tempos, pra você, pra mim, acho que pra maioria do pessoal aqui, foi o Tafarel. O Tafarel não tem mais que 1,85 de altura, É isso aí. E eu joguei no gol quando criança, depois de adulto eu joguei no gol. Foi até coincidência eu estar aqui hoje no programa, com os goleiros aqui. Então você conhece da arte. Conheço um pouquinho, bem pouco, né? Eu tenho 1,84, né? E o pessoal fala, não, hoje um goleiro acima, pra ser goleiro tem que ter acima de 1,85. E eu nunca concordei com isso. Tanto é que o goleiro do Tijuana tem 1,82, né? E foi longe na Libertadores aí, né? E você concorda ou você acha que faz muita falta a altura do goleiro ou às vezes atrapalha? Na verdade, Márcio, o mercado exige isso hoje. Né? Passaram-se os anos, evoluiu o treinamento e também a altura. Eu fiz uma pesquisa, até eu tenho dado algumas palestras, recentemente eu dei uma palestra em Campinas e eu fiz uma pesquisa, a média de altura dos anos 70 dos goleiros que jogavam primeira e segunda divisão, média de altura nos anos 80. A diferença para os anos 90 e 2000 para cá é muito grande. Legal. Então hoje nós temos uma média de altura entre os goleiros jogando Série A e Série B de 1,90 a 1,91. E lá na década de 70, 1,79, 1,80. Daqui a pouco o Dino é baixinho. A diferença é muito grande. E o mercado exige isso. Como o vôlei, é verdade, a estatura cresceu muito e o nosso vôlei é campeão de tudo, o goleiro também. Agora, eu acho que existem as exceções. Se nós citarmos hoje os goleiros que estão jogando, os 40 goleiros que estão jogando, 20 Série A, 20 Série B, nós temos 2 ou 3 exceções que estão abaixo do 1,85m que você acabou de falar. E tá jogando muito aí, né? Tá jogando com grande performance. Diferente, depois Márcio do Atlético Goianiense, titular de quantos anos do Atlético Goianiense? Capitão do time, não é? Capitão, 1,84m. O Ivan, que é destaque da Série B, disparado, goleiro do Joinville, 1,84m, 1,83m. Então, quer dizer, são exceções que conseguem jogar em alto nível. Fora isso, qual os outros goleiros que estão? É difícil, né? É verdade. Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar com o Wander, vai falar um pouquinho mais como chegar a ser um bom goleiro, assim como o Ronaldo, enfim, ele vai contar um pouquinho dessas histórias. Você tem já perguntas aí do pessoal, participações, Juliana? Sim, senhor Silvio. O Marcos de Santa Bárbara do Oeste, mandar um beijo pro Marcos. Ele diz o seguinte, o Brasil não tem chances de ganhar com esse time ruim aí. Nem com a vitória de ontem convenceu? Marcos. Não convenceu mesmo não. Não convenceu não, hein? E o Eliel de Americana, mandar um beijo para ele e pro filhinho dele, Gabriel, que é aniversário do Gabriel. E eles estão sempre acompanhando a gente. E eles já são abraço positivos. Pro Eliel. Eliel, exatamente. E eles já são positivos, eles disseram que sim, o Brasil tem chance de ganhar, sim. Muito bem, a gente tem que estar confiante, né? Não tem mais para onde fugir, né, Ronaldo? Tem para onde correr? Agora é acreditar na seleção que o Felipão montou lá e bola para frente, né? Lógico, eu não vou torcer contra o meu país, contra o lugar que eu vivo, contra atletas que às vezes você até trabalhou junto, jogou contra, alguma coisa assim. Então, eu sou brasileiro, eu torço, confio na seleção, independente da fase ou não. Pra frente, Brasil. Sem contar que o primeiro gol do Brasil ontem foi do conterrâneo seu, pô. Tem mais essa, você esqueceu de falar. Mas ele falou, eu sou daqui, ele falou. Eu sou daqui. Não, ele errou. O pessoal de Americana, o Oscar falou que é lá do Sul, tá estranho isso aí. Bem estranho. Eu tô achando que o Oscar tava pensando que ele tá disputando o Master aqui, né? Falou, não foi nada disso. O Oscar, ele quis dizer, eu gosto muito daqui, lógico, pelo Inter, foi onde eu cresci, mas depois eu acho que ele tem uma reportagem e falou, não, eu sou de Americana, não nego, mas ele disse, sou daqui não, eu joguei bola aqui. Então, por que o senhor tá querendo causar uma... eu ia fazer uma polêmica. É o Márcio, né? Esse Marcos, não tem jeito. Ronaldo, vou colocar o Oscar contra o pessoal de Americana.
Para tá você, querendo colocar? quem o melhor goleiro hoje na atualidade? Hoje, É, pra mim, eu gosto do Cavalieri. Cavalieri. Eu gosto do Cavalieri e Vitor. O Vitor não tá lá no cenário lá da seleção, lá esteve algumas oportunidades, entendeu? Mas só que eu prefiro o Cavalieri. Aí é opinião, questão de opinião, mas eu prefiro o Cavalieri. E dos 3 lá que o Felipão chamou, você concorda? É os 3 melhores? Ou você mudaria alguém ali Eu trocaria Júlio César por Vitor. pelo Vitor? Sim. Tá certo. E quem foi a sua inspiração? Porque hoje... Ronaldo, pô. Ronaldo do Corinthians. Ai, Quem foi? por favor, A mãe e Ronaldo. o pai dele colocou A Por pergunta, favor, a pergunta Ronaldo, é pro não convidado, atrapalhe Mas o é pergunta convidado. óbvia, Juliano. Eu aqui querendo... Meu nome é por conta do meu irmão, que chama Arnaldo. Daí, pra combinar, me colocou de Ronaldo. Mas só que quando eu era pequeno, brincava no gol, assim, sem ser em clubes profissionais, assim, eu gostava muito do Zete, Aí, Zete. entendeu? Viu só? Mas E depois inspiração, profissionalmente mesmo, jogando, até cheguei a comentar várias vezes em outras oportunidades, é Dida. tá certo. O Dida que vem fazendo um belo trabalho, né? No Grêmio. No Grêmio. No Grêmio. Apesar que o Grêmio dá umas patinadas de vez em quando. Tá uma Não é, draga. é culpa do projeto, será ou não? Não, pô. Acontece, às vezes o futebol Hoje não é que vocês nem estão- receita de bolo que você faz, coloca ali tudo certinho e vai É, sair mas eu daquele não sei jeito. não se o Luxemburgo já não tá balançando aí. O que você acha, Não, Wander? mas foi umas 3 rodadas que tá balançando. Eu acho que está balançando também. Tá difícil a situação dele, né? O Luxemburgo é muito sistemático, né? A gente conhece, é um excelente profissional, a gente trabalhou até junto, admira o trabalho, mas às vezes cansa, né? A verdade é essa. E Os por jogadores vão onde ele cansando. passa, ele tem uma boa lábia, é um excelente profissional, ninguém questiona o profissionalismo Ele não é chato, hein? Vamos falar bem, é Luxemburgo. verdade. Mas por onde ele passa, depois que ele fala do projeto dele, parece que a coisa desanda. Né? Situação complicada. Vamos fazer o seguinte, nós temos um VT aí sobre a história da escolinha do Wander. Coloca pra gente aí, pro pessoal ter uma noção, entender um pouquinho aí como que é a escolinha de goleiros aí do Wander. Põe no ar pra gente, por favor. Wander, conta um pouquinho como começou esse projeto da escola. A escola começou com um grande sonho, né? A gente tinha em mente ajudar crianças de todas as classes sociais e aí começamos aí a idealizar um projeto. E graças a Deus, né, esse projeto já está completando 8 anos, com grande êxito. Estamos muito felizes com esse grande número de alunos, de aceitação. Nós estamos podendo dar oportunidade a jovens garotos, né, de sonhar e de repente um dia até ser um grande goleiro no futuro. Certo. E a escola, ela trabalha com a faixa etária? Como funciona a questão de faixa etária, até mesmo com os treinamentos dos garotos? As aulas são inteiramente gratuitas, sempre às segundas, quartas e sextas, e garotos na faixa etária de 7 a 18 anos podem participar, basta fazer sua matrícula, né, e começa a participar do programa Escola de Goleiros Camisa 1. Perfeito. E além dos treinamentos, os alunos contam com outras atividades extras ou não? Sem dúvida, nós trabalhamos muito a sociabilização, as organizações que eles têm que ter, as notas na escola, a liderança. Então tem muitas outras coisas envolvidas, né? A busca da excelência em todos os sentidos da vida, né? Em casa, na escola, com os amigos, né? Então a gente consegue agregar vários fatores que podem ajudar no crescimento desses jovens garotos. Leonardo, conta pra gente como você chegou à escola. Eu cheguei, eu não sabia treinar, eu peguei o jeito, aí eu fui viajar, fui pro Corinthians, conheci o Centro de Treinamento de Cotia de São Paulo, e a escola me ajudou bastante também, doando luva, que quando os outros doam pra gente, e calça, que eu cheguei aqui também, eu não sabia treinar, o Wander e os professores me ajudou bastante,
eu treinei, peguei firme. Aí hoje estou melhorando um pouco aos poucos. Aí o Vander também falou que talvez vai me dar uma luva, que eu estou precisando de outra, de calça, que eu tenho as minhas que eu tenho para treinar, estão furadas no joelho, mas assim que eu preciso treinar, dedicar para poder ser um grande goleiro. Tem muitos garotos que não têm condição de comprar o material básico, né? Que é a luva, a calça, a chuteira. E com esse projeto Goleiro Solidário, nós podemos dar oportunidade a esse garoto de desempenhar, né, com alegria, com satisfação, essa brincadeira, né? Descontração, os treinamentos. E nós podemos dar esse material, né? E ver em troca essa alegria de todos esses garotos que estão aqui na escola. As nossas aulas são de segunda, quartas e sextas, em 2 horários, né? Quem estuda de tarde vem pela manhã, das 8 às 10 da manhã. Quem estuda de manhã vem pela tarde, das 2h30 da tarde às 4h30. São gratuitas, só vir aqui com o pai, com a mãe ou com alguém fazer a ficha de inscrição. No mesmo dia já pode estar treinando. Se tiver a luva, traz. Se não tiver, agora a gente ganhou as luvas aí, a gente empresta ou doa. O importante é você estar vindo aqui, com certeza vai estar evoluindo muito, como eu disse, em todos os aspectos, né? Muito bem, tá aí o projeto aí da Escolinha de Goleiros do Vander. Ô Vander, bacana isso aí, hein? A gente estava vendo aí na reportagem, pessoal, os mais carentes, né, que não tem condições de comprar luva, enfim, o material. Como que é feito aí? Você tem um patrocínio, tem um pessoal que dá uma força? Na verdade, um amigo, preparador de goleiros, que trabalha fora do país, resolveu, numa conversa informal com outros amigos, criar um projeto chamado Goleiro Solidário. E, para nossa satisfação, ele disse, todo o material arrecadado nós vamos destinar para a camisa 1, em Americana. Como o projeto não tem nenhum fim lucrativo e a gente quer beneficiar todas as classes sociais, a ideia é trazer o máximo de garoto possível para participar do programa. 3 vezes por semana, como vocês viram, aulas inteiramente gratuitas. Então, o que esse projeto trouxe? Nós arrecadamos material 40 dias antes do Dia do Goleiro, que é em abril. Então, nós arrecadamos os materiais e depois destinamos a quem mais precisa. Presenteamos, né? Isso daí. Então, é muito bacana, porque garotos que não têm oportunidade, mas agora pode ir lá treinar com alegria, se sentir bem, né, com o material. E o mais importante de tudo o pessoal, além de estar fazendo isso aí, o esporte, a saúde, né, Wander? Sim, a motivação, o sonho, né? Tirando a criançada da rua, né? Alguns, né? E ocupando o tempo ocioso com coisas boas, visitas. O Ronaldo teve a semana passada, deu uma palavra para os meninos, serviu de exemplo. Já trouxemos Ronaldo do Corinthians, que o Márcio é fã. Trouxemos o Veloso, Baby, agora conhecido como Carlos, que foi da seleção. Agora estamos para trazer o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz. Então, quer dizer, muitas pessoas envolvidas aí. Não, trazer o goleiro do Palmeiras é o Fernando Praz. Vamos trazer o Bruno. O senhor A Juliana fica, tem uma pergunta. Não, Fala, eu tenho Juliana. uma pergunta, porque assim, eu achei super interessante que tem as meninas lá, né, Silvio? Estão representando muito bem. Exatamente. Eu queria saber como que está sendo a procura, quantas meninas nós já temos lá hoje. Inclusive, oportuna essa data, porque recentemente 2 goleiras nossas foram convocadas para a seleção brasileira. Olha que legal. Passaram 10 dias na Granja Comari. Então foi uma experiência fantástica para elas, puderam trazer isso para cá, contaram a experiência, né? Retornaram faz uma semana da seleção brasileira. Então é bacana, né? Serve de exemplo Reconhecimento, para as meninas, né? que estão lá e também para os meninos. Então um reconhecimento bacana. Nós temos outras meninas que já estão jogando em clubes, jogando na Ferroviária, jogando na Motorola. Então as meninas vêm para cá, tomam gosto para a coisa, gostam de treinar, treinam, você evolui e aí... Só falta um pouquinho de incentivo de alguns clubes, empresas, para que
não vou dizer preconceito, mas para que as meninas desenvolvam assim como os meninos, né, Wanda? É uma pena, né, que o futebol feminino no Brasil não se desenvolveu por esse lado que você falou, a falta de incentivo. É verdade. Mas tem muitas garotas de alta qualidade jogando. Tem meninas que jogam muito mais. Muito mais. Muitos muito meninos mais. por aí. E vimos também que tem a treinadora. Quantos treinadores vocês têm lá? Nós somos em 7 preparadores. A Rafaela, nossa treinadora, já está com a gente há mais de 6 anos. Abraçou a causa, treina muito bem. É técnica também do futsal e futebol feminino aqui de Americana. Legal. Tem um time muito bacana, reuniu um grupo de meninas. As goleiras dela treinam na nossa escola e acaba beneficiando o time feminino da cidade. Isso é muito legal. Ô, Wander, só uma perguntinha. Vai lá. Você tem conhecimento de outras escolas de goleiro no Brasil? Tenho sim. Tem bastante sim. escolas? Nós tivemos o privilégio de montar a primeira escola de goleiros do Brasil aqui em Americana. Essa de Americana é a primeira do Brasil? É a primeira do Brasil. Legal. Não existia esse projeto. Aliás, se alguém pensou em montar, né, mas talvez não teve a iniciativa. O meu projeto ficou 4 anos engavetado, porque ninguém acreditava, né, Márcio? Os caras falavam, você tá louco, como é que você vai montar uma escola de goleiro? Não vai ter ninguém para treinar. É porque o goleiro, o pessoal fala que Aí é o goleiro desafio, né? É o cara que não vai na linha e só vai pro gol. Isso eu montei o projeto em 2001. E aí fui batendo, eu quero montar uma escola. Os caras, você tá louco, não vai ter goleiro, não vai ter ninguém. Até um dia o secretário de esporte na época, o José Fioca, disse, Wander, vamos bater um papo sobre isso, vai. E aí nós montamos, ele acreditou na ideia e disse, vamos fazer um teste. Aí montamos um plano de ação e botamos em prática. Para nossa surpresa, né? Muitos garotos se matricularam. Hoje a região vem para a Americana. Nossa escola virou referência no Brasil. Após isso, o Zete inaugurou a dele, o Fábio do Cruzeiro já inaugurou a dele, eu fui em uma em Curitiba, em Porto Alegre tem outra, Londrina tem outra. O Zete fez uma, né? Zete fez uma. Boa, né? Várias escolas surgiram, mas a única que tem um caráter extremamente social continua sendo a de Americana. Tá Muito certo. bacana. Ô, Ronaldo, matou um pouquinho a saudade ali, vendo a matéria? Não, é interessante, né? Você vê a preparação inicial do goleiro, né? É uma base que você usa para o resto da vida como goleiro, então é muito gratificante ver, é gostoso. Eu uso até hoje muitos ensinamentos ali, é lógico que é um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim, mas muita coisa que é dada, passada para os goleiros menores ali da escolinha de goleiro, como todos viram, eu ainda uso até hoje nos treinamentos. E que conselho você dá para a criançada que está vendo a gente agora e de repente fala, poxa pai, eu queria ser volante, lateral, mas acho que o meu negócio é ser goleiro. Que conselho desse para a criançada aí? Não, o conselho primeiramente é ela tomar gosto, ela se dá a ser goleiro, ver se gosta mesmo e se gostar continua, porque é muito prazeroso a sensação daqui você conviver com acertos e erros e mais acertos. O goleiro, basicamente, ele não pode ter nenhum erro, entendeu? Não pode ter uma falha. Então, isso que é o gostoso da vida, entendeu? Você, quando é dado como desleixo, assim, você pode errar várias vezes, que uma hora, se der, deu, não tem muita graça, mas o goleiro é bom por causa disso. Você não pode errar, entendeu? Você convive com isso. Aliás, goleiro e juiz é os dois que não podem errar de jeito nenhum, né? Poder não pode, né? Mas nós somos seres humanos, a gente falha, mas só que a gente mais acerta do que falha. Exatamente. A gente fala assim, não pode errar, porque é o mais fácil de ser criticado, né? Tomou um frango. A gente até citou o caso do Bruno aqui. Poxa, um goleiro que dispensa comentários. De repente, numa partida tão especial como aquela, na Libertadores dá uma falha, aí todo mundo esquece o passado, o que ele fez, não? Sim, foi uma infelicidade. Assim como o Marcos acaba esquecendo, né? Não, é uma infelicidade do Bruno. Eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes na base contra ele. Para mim, o Bruno sempre foi um baita de um goleiro, de ótima técnica, estatura, personalidade, né, que ele tem, uma infelicidade dele aí, mas só que tanto que vocês veem que ele continua no Palmeiras, então algo tem de muito bom ainda nele, né? Então o erro acontece. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas fotos aí do Ronaldo e cada foto ele vai dar uma explicação pra gente. Coloca no ar aí as fotos. Essa foto aí, Ronaldo. Coloca a foto no ar ou o Ronaldo no ar? Olha lá, o Ronaldo tá no ar, ó. Isso é um treinamento lá. Olha lá, o Ronaldo no ar. Ah, sim. Literalmente no ar. Literalmente no ar. Esse é um dia de treinamento, né? Lá no São Bento mesmo? Esse aí é no São Carlos, essa foto é do São Carlos, olha lá. Tem outra aí? Essa daí é do São Carlos também. Num jogo, aí acho que foram buscar lá atrás, hein? Contra a Francana. Essa aí eu aprendi muito bem, lançar com a mão aí num tempo aí que... Aprendeu com quem isso aí? Cara, tinha um goleiro que fazia isso muito bem aqui no Rio Branco, aqui.
o André Nunes. Então, houve uma época aqui no Rio Branco que eu fiquei machucado. Eu tive uma fratura no tornozelo, então fui, vamos dizer assim, quase que obrigado a lançar muito bem com a mão. E por genética também já peguei a técnica bem. E essa aí, o Ronaldo? Esse aí é um jogo lá em São Carlos também, contra a Lemense. Tem vários lances do São Carlos aí, porque também foi um acesso, né? Em 2011, agora próximo também foi um acesso. A gente também subiu da 3 para 2. Aí eu e um grande amigo meu, o Jefferson, acho que hoje, não sei, ele estava no Capivariano agora, na A2, entendeu? Foi um grande goleiro também. Isso é um aquecimento de jogo, vamos dizer assim. Tá certo. Ô, Vander, pelas fotos aí, mostra que é um cara realmente profissional, né? Pelas saídas de goleiro, né? Ah, sem dúvida, o Ronaldo evoluiu demais, né? Jogava nos campinhos aqui da cidade americana, os nossos campos aqui, e com certeza o Ronaldo entrou, né, para o Rio Branco, teve uma base, começou tarde, né? Ele sofreu com isso no início, mas pela força de vontade, empenho, ele conseguiu superar e deu a volta por cima aí, conseguiu se tornar um grande goleiro. Vai ter um grande futuro ainda pela frente. Está colhendo os frutos, né? Começou aí já como campeão do São Bento. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, antes do intervalo, deixa eu só falar aqui do Rio Branco. Pouco mais de 200 pessoas estiveram aqui do Décio Vita para acompanhar o Rio Branco Master, que acabou vencendo o Rio Branco Eterno. O Sandro Hiroshi e o Thiaguinho fizeram para o Master e o Gustavo anotou para o time da torcida. Bacana aí, o Master do Rio Branco. Teve aí o Bernard, que o Flanete tanto gosta, mas não teve jeito. O Bernard acabou fechando com a Inter lá e os rio-branquenses ficaram, não acharam tão bom, né? Mas a gente sabe que é profissionalismo e o Bernard fez uma excelente partida aí, Rio Branco Master contra o Rio Branco Eterno. Pelo lado da Inter de Limeira, a Inter está mesclando lá a experiência com a juventude e 5 jogadores aí da base que se despontaram aí no Sub-17, Sub-15. Os meninos foram aí para o profissional. São eles os goleiros Thales, o zagueiro Renan, o volante Cezinha, o meia Alex e o atacante Júlio César, que chegam aí junto com os profissionais aí. Vai fazer parte do planejamento do Paulo César Catanós, já para a Copa Paulista de São Paulo. Pois não, meu caro Márcio? Eu tô revoltado hoje. Por quê? Porque assim, os caras são convidados. Eu queria brigar com esse cara do meu lado aqui, maior grossura do braço dele, não vai dar. Mas os caras falou de Zete, falou de Marcos, falou de Tafarel. Do Cássio ninguém vai falar nada. Campeão mundial, campeão paulista, em cima desse timinho do Santos que vai ser rebaixado. Ninguém fala do Cássio, só tô esperando os 2 goleirão aqui falar e os caras não falam, velho. Daqui a vou pouquinho sair nós na mão com vamos esse falar. cara aqui, Daqui a pouquinho nós vamos falar do diretor. O Cássio está começando agora. Começando agora. Tem uma carreira pela Que frente. Muito obrigada, Wander. O cara é campeão Obrigada mundial. por vocês. Ninguém fala do cara. Os caras falando de Zete. Campeão mundial é melhor em campo. Tira seu Jogador, chapéu. melhor goleiro do Brasil hoje se chama Cássio. Sem contar que a comentarista do programa passado pera falou aí. que é o goleiro mais bonito do Brasil. Pera aí, deixa eu falar. Foi uma mancada da A Giovana, Giovana hein? aqui, ela é louca, amiga. Ela não tinha um tomado beijo o pra ela, remedinho aí. mas falar que o Cássio é o mais lindo é impossível. Agora, gente, no começo do programa, quem era mesmo o favorito do senhor Marcos? Era o Rogério Ceni. Pra bater falta. Do senhor Márcio. Márcio, Pra bater vejam falta. a diferença, passado algum tempo de programa, essa pessoa, ela não consegue se Não controlar. se contém, né? Não se contém. Não é. Deixa o coração falar mais A verdade alto. é o seguinte, eu sou... Desculpa o perdão da palavra, eu sou pau mandado. Mandaram falar que o Zete era o melhor. O Zete não, o Rogério Ceni. Quem Não, mandou? o diretor Seu do programa. consciente mandou? O diretor do programa falou, fala que o Zete é o melhor. Eu falei, mas eu não aguentei. Melhor é o Cássio, rapaz. Zete não, o Rogério Ceni. Hoje... Cássio é o melhor jogador, o melhor goleiro do Desculpa, mundo. Wander, é que às vezes, assim, essa pessoa corta o microfone dele. Às vezes por ele dá favor, uma gente. viajada aqui. Deixa eu só lembrar vocês que Coração, tá quinta-feira... falando mais Falou alto. com o coração. É verdade. falou com o coração. Quinta-feira vai ter na íntegra aí todo o jogo do Rio Branco Master com o Rio Branco Eterno. Então, na quinta-feira aí, você que está acostumado com o Boletim do Lente e o Lente Esportivo de Saia das Meninas, você vai assistir na íntegra Rio Branco Master 2 e o Rio Branco Eterno 1. Por conta do feriado, não haveremos o programa. Explica aí bonitinho. Muito senhor bem, Silvio. já explicou. Olha, tem o regionalzão que está acontecendo aqui para todas as cidades. Eu tenho só um resultado: o Corumbataí goleou o Engenheiro Coelho por 7-1. O
Corumbá tá aí agora difícil, né? Vou perguntar para o Ronaldo. Ronaldo, 7-1 é difícil reverter, tem que fazer 6 gols para ir para as penalidades, é difícil, né? Só um milagre, viu? 7-1 é complicado. Eu acho, não vejo como reverter, não. Tem uma situação muito complicada, tem que fazer muitos gols e se ajudar lá de pênalti ainda, né? Aí teve também o São Carlos, Santa Bárbara e Rôlagas, que eu posso até pedir depois para o pessoal puxar, mas ficou 0-0. O Zé Almeto de Arás com Califórnia e o Leme com o Vasco da Gama de Rio Claro. Vamos falar da Série C? O Guarani venceu a primeira na Série C diante do Mojimirim. Nós temos aí o gol do Guarani em cima do Mojimirim, o duelo dos times paulistas. Aí o Guarani acabou vencendo pelo placar de 1-0 no domingo, pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, garantindo assim a primeira vitória. Tem VT do Guarani e Mojimirim, viu, Silvio Silva? Tem VT? Tem VT. Então faz o seguinte, põe pra gente aí o VT de Guarani 1, Mojimirim 0. Olá, amigos do canal Net Cidade. Nossa equipe esteve aqui hoje no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, para acompanhar o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani e Mojimirim, o clássico do interior. E os melhores momentos você confere agora aí, na sua telinha. Ele vai partir o camisa 10, Romarinho, para o levantamento na área. Romarinho no levantamento, bola para dentro da área, e a bola quase vai ali para o gol olímpico. A torcida do Guarani levantou aqui no estádio nessa cobrança de escanteio agora do Romarinho. Rossini, belo toque ali para o Maradona, vai sobrar com o Rossini, a batida, Alex Alves. Teve a chance o Rossini de abrir o placar aqui no Brinco de Ouro. Boa defesa do goleiro do Mojimirim. Aloísio segurou, toque embaixo com o Serginho. Serginho, Vagninho pede do outro lado. Serginho prende o cruzamento para Paraíba. A bola passa e vai para a linha de fundo. É tiro de meta. Vai partir lá o Jefferson, jogada para dentro da área. Subiu o Paulão. O goleiro saiu catando borboleta. Foi derrubado e está marcado. Pênalti para o Guarani. Autorizado. Vai partir o Wellington Simeão. Partiu para a bola. Olha a chance do Guarani. Gol! Do Guarani, o Wellington Simeão, camisa 7. Vem o Rolf, foi empurrado ali pelo camisa 7, olha o cruzamento, vem Paraíba. A bola se perde a linha de fundo, mas foi desviada pelo zagueiro Paulão. Fez o toque, César no levantamento pro Ney Paraíba, cabeçada de Wendel, defendeu Juliano. Wendel pega a sobra. Faz a jogada, Wendel. Bola para dentro da área, afasta Júlio César. 37 desse segundo. Bola levantada para dentro da área, subiu Ney Paraíba, desvio Juliano. Apita o árbitro. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Mojimirim 0. Ailton. O time jogou bem no segundo tempo, pressionou, teve algumas oportunidades. Infelizmente, a vitória não veio. O que tirar de bom desse jogo para melhorar no próximo? Vocês que já vieram de uma vitória no primeiro jogo. Olha, acho que a equipe jogou bem nos dois tempos, né? Nós tomamos um gol quando a gente tinha o controle da partida. E, infelizmente, hoje não foi um dia que a bola entrou. Eu acho que houve já uma melhora em alguns aspectos, né, em relação ao último jogo. O posicionamento foi muito bom. Jogadores começando a acreditar que podem fazer as jogadas, melhorando fisicamente. Então houve já uma melhora, né, mas a gente acredita muito que essa parada que vai ter agora, a gente vai conseguir deixar o grupo mais homogêneo, né? Conforme foi chegando os jogadores, a gente não tinha eles por igual. Essa seria a grande dificuldade que a gente teve para montar a equipe para esses dois jogos. Agora, com 30 dias, a gente tem tempo de deixar o grupo homogêneo e aí sim partir já na retomada do dia 7 para tentar somar pontos em casa e até fora, porque a gente que sabe que é um campeonato difícil e às vezes você somando pontos fora de casa, você tem uma condição melhor de classificação. Edmilson. A equipe hoje saiu com a vitória dentro de casa, diante do torcedor. Qual a importância que tem para vocês nessa reta aí, na seguida do Campeonato Brasileiro da Série C, buscando aí o acesso à Série B do ano que vem? Acho que é de suma importância, né? Sabíamos a dificuldade que ia ter, sabíamos que a gente ia entregar o máximo. Foi bom, acho que superação, cara. Tivemos muita superação, Deus abençoou, a gente trabalhou muito
que o resultado viesse. Agora é um mês agora para ficar tranquilo, descansar, para que a gente possa chegar contra o Caxias e desempenhar um grande papel novamente e permanecer na parte de cima da tabela, que a gente está brigando para isso, permanecer na parte de cima da tabela e, consequentemente, o acesso, que é de portal importância para o Guarani, que não pode estar na situação que está. Tá aí, parabéns à equipe, o Márcio Coelho, o Fernando Pereira e o Juliano Timóteo, que estiveram lá fazendo essa bela cobertura, né, Juliano? Isso mesmo, mandou muito bem. Um beijo pro Márcio, que agora também é nosso comentarista aqui, rotativo, e muito bacana. Tá certo. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente vai fazer um intervalo rápido, já a gente volta, vamos falar bastante aí da Copa das Confederações e tem uma foto que vai surpreender Mogi Guaçu. Aguarde, já depois do intervalo. Aguarde famílias aí de Mogi Guaçu, vale a pena conferir. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Se não fosse Fernando Furlanete, né? Pois é. Fica aí, ó, de conversa. Vamos aguardar o intervalo. Vai lá. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta à Colheita Esportiva desta segunda-feira, 10 de junho de 2013. Os nossos convidados hoje, o Vander, preparador de goleiros, e também o Ronaldo Lincoln, goleiro lá do São Bento, que acabou de ser campeão. E nós temos participações, né, Juliana? Temos participações, mas antes, pessoas, amigos aí de Mogi Guaçu, olha que família linda. Mais um integrante na família do Sr. Márcio Teodoro, lindinho. Corintiano, mas é uma graça. O menino não é corintiano, não deu tempo ainda, coitado. Não, olha, eu não vou discutir isso. Lindo, é o Márcio Júnior, é isso? Márcio Júnior. E como chama os outros dois? O mais velho? Luiz Gustavo. Vamos ver as fotos. O Márcio Júnior é o Nenezinho. 4 dias, 3 dias. E o de 2 aninhos é o Henrique. 3 dias, dá pra procurar o pai ainda, né? Olha lá. Olha, isso aí é judiar, não é, Ronaldo? Não é judiar da criança fazer isso aí? Não. Pô, o filho já tem que seguir os gostos do pai, sim. Parabéns, parabéns. Puxa vida, hein? Que time torce seu pai, que mal lhe pergunte? Meu pai é santista, meu pai. Muito bom, tá explicado. Tá explicado. Você não seguiu o caminho do pai? Não segui. Tá vendo? E você, Vânia? Isso aí não é uma judiação, vocês com um bebezinho de 4 dias? Não, acho que está incentivando já, tá certo. Pô, pegamos só corintiano aqui, ô Juliano. Futuro goleiro. Parabéns, viu, Marcos? Parabéns pra você, pra sua esposa. Exatamente, manda um beijo pra esposa. Maria Angélica, não é isso? Um beijo pra Maria Angélica. Verdadeira parideira, minha esposa. Maria Angélica, parabéns, viu? Aliás, parabéns. É a profissão dela. Parabéns, Maria Angélica. E olha, você é guerreira, hein? Aguentar esse Márcio Teodoro em casa, minha amiga. É isso que eu ia dizer, parabéns em duplicidade, né? Uma pelo bebê e outra que aguentar esse mala do seu marido aqui. Vamos lá para as participações. Vamos sim. O Adriano Baldini, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulino, ex-fisioterapeuta do União, mandou aí um recadinho pro Vander. Vander, qual tipo de trabalho preventivo você faz com os garotos? E um abraço ao Ronaldo, que ele também já trabalhou com ele. Legal, nós fazemos alguns trabalhos preventivos, inclusive os trabalhos que são iniciados, né, no aprendizado, é um grande preventivo para que não haja lesões, né, principalmente aí de ombro, quadril. Então a gente aplica um trabalho de iniciação com os garotos, até jogadores profissionais, goleiros profissionais. A gente procura instruí-lo a uma determinada técnica justamente para prevenir essas lesões de membros superiores, né? O goleiro machuca demais, ombro, cotovelo, bursites, né? Cabeça de fêmur. Então a gente sabe disso e se preocupa muito com isso. Além, é lógico, dos trabalhos de fortalecimento na academia, né? Lógico que os garotos não vão passar por esse fortalecimento. Já atletas profissionais, sem dúvida. Mas os garotos são muito mais esses trabalhos de iniciação, ensiná-los a cair da maneira correta, levantar, a não bater cotovelo, a se proteger. Então a gente tem esses ensinamentos, sim, na iniciação da escola de goleiros. Bacana essa pergunta. Isso aí.
José Fioc, acho, né? De Americana. Pois Santista, ex-secretário de esporte, mandou uns parabéns pro seu projeto, Vander. Pois foi ele que começou o projeto. Eu citei aqui. É a humildade aí, ó, tá vendo? Parabéns ao Fioc que acreditou na ideia, porque se não fosse ele, nós não teríamos a primeira escola de goleiros em Americana. Não teria com o campeão do lado aqui. A primeira do Brasil, como já foi dito Pois aqui então, hoje, Fioc, um abraço. Prazer falar com você, muito legal. Gostei desse recado e parabéns, né? Parabéns a Fioc que parabéns para vocês botou dois, em prática, né? Essa ação que está beneficiando, já beneficiou mais de 2.000 garotos que passaram pelo projeto cadastrado em 8 anos, né? Nós vamos completar 8 anos. E apareça, Fioc. Isso aí. Aliás, vamos fazer um convite já para o Fioc também vir falar aí. Ele deve entender muito bem no futebol. Fioc, tá convidado, viu? Entre em contato com o pessoal aí, a produção, e depois vem participar aqui do Lente Esportivo com a gente. Quem sabe, de repente, você e o Vander junto aí. Convidadíssimo. E mandou um abraço para você, Ronaldo. E ele disse que, em relação ao Brasil, vai vencer sim a Copa das Confederações. Tá certo. O Ademar Santista, desculpa, de Santos. O Ademar também Santista de Americana, sempre acompanhando com a gente. Um abraço aí pro Ademar. Mandou os parabéns ao Vander pelo projeto. E um abraço pro Silvio Meia Boca. Adorei! Boa! Sabe que é meia boca, né? Vamos lá. E Rodolfo Rodrigues e Tafarel são os melhores goleiros que o Brasil puderam ter. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você volta com as participações. Isso. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira. A seleção venceu, eu não sei se convenceu. 3-0 sobre a França. Não foi uma exibição de gala, né, Vander? Vocês podem até me corrigir, mas pelo menos deu a se entender que tudo que eles planejaram antes de iniciar a Copa das Confederações deu certo, que era vencer um grande para, de repente, com um pouquinho mais de moral. Você concorda, Ronaldo? Não, concordo sim. O Brasil jogou relativamente bem, né? Jogou em cima dos erros também da França. Tive a oportunidade de acompanhar boa parte do jogo. O planejamento foi feito, bem citado, como você disse agora, que era ganhar de um time grande para elevar a moral do time, da equipe e também do torcedor, né, que passa a acreditar um pouco mais agora no Brasil, agora na Copa das Confederações. Então, o projeto está sendo feito aos poucos, está sendo realizado, então eu dou os parabéns ao Brasil, está no caminho certo, eu acredito sempre. Eu acho assim que para o Brasil ter ganhado da França ainda mais, né, Ronaldo, o Hernani se sentiu vingado aí, ele se sentiu livre. Ele precisava, né? Lavar a alma. Exatamente. Então, assim, querendo ou não, para nós brasileiros, essa vitória aí, por mais que muitos estão dizendo que não convenceu, mas foi de grande valia ser contra a França. É verdade. Né? E aí quebrou 2 tabus, 21 anos sem ganhar da França e 4 anos sem ganhar de um grande. Isso para uma seleção como o Brasil, chega a ser meio vergonhoso, né, Wander? É uma seleção que está se reestruturando, na verdade é essa, né? O Filipão sabe conduzir muito bem o grupo, ele precisava desse resultado, apesar de não ter jogado bem, né? Acredito eu que contra a Inglaterra o Brasil jogou muito melhor no primeiro tempo, principalmente. Sim. Não traduziu isso em gols, mas aos poucos essa confiança tem que ser retomada, né? E a grande oportunidade é a Copa das Confederações. Acho tem que mostrar o verdadeiro futebol brasileiro. É o momento agora de retomar, para que entre com total confiança na Copa do Mundo. Márcio Teodoro, você acha que essa vitória 3-0, uma vitória que agora podemos dizer uma vitória elástica, né? Quanto tempo a gente não diz isso, né? Sobre um grande. Você acha que agora sim o brasileiro pode ter um pouquinho mais de ânimo aí com o Brasil? Ô Silvio, o Brasil venceu, na minha opinião, não convenceu. Foi 3 golzinhos achados ali. Só que eu já disse em outros programas, o Filipão não tem muito o que fazer. Os jogadores os melhores jogadores do Brasil hoje, que atuam na Europa e no Brasil, estão na seleção. Falar que ele vai fazer uma mágica, vai contratar mais 5 jogadores, não, esquece. O que tem de bom tá ali. Entendeu? Ou você comparar hoje a seleção brasileira com Fórmula 1, o Filipão está com uma Ferrari na mão. Ele tá com uma Ferrari. Não anda aquelas coisas, né? Ele tá com uma Ferrari na mão, só que tem Williams, tem McLaren, tem McLaren, tem outras escuderias aí que é difícil, mas ele tem uma Ferrari na mão e é aquilo ali, não tem. Ele vai fazer alguns ajustes, de repente a torcida vai, vamos mexer, vai, tira um Hulk, põe um Lucas. Mas ajustes que não vão surtir grandes efeitos. A falta do Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo fala. Exatamente. Faz tanta falta, será? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então assim, diante de tanta dúvida, para mim, 99% da seleção, da seleção que vai disputar a Copa da Confederação, 99% dos jogadores estão ali.
Vai disputar a Copa do Mundo, seria? Que vai, já está escalado para a Confederações e que vai disputar a Copa do Mundo. Você acha que não tem muito que mudar ali? Não. Falar que vai surgir novos jogadores, que ele vai experimentar novos jogadores, eu não acredito. 1 ou 2, até 3 jogadores, mas são 22, 26, não sei. Mas teve o Robinho até disse, né, numa entrevista, que ele ainda se garante na Copa. Ou seja, ele falou que até o ano que vem tem muita coisa para acontecer e ele espera uma chance. Eu concordo. Mas por isso que eu estou dizendo, por isso que eu só disse 99%, não tem muito o que mexer, entendeu? Então eu acho que um Robinho, de repente, consegue voltar à boa fase, até mesmo um Ganso, que jogou muita bola 2 anos atrás, não consegue. O Kaká, apesar da idade do Kaká, mas então, ninguém consegue citar mais que 5 jogadores. Sim, não consegue citar mais que 5, mas também outra coisa, Silvio, que eu andei prestando um pouco atenção, essa coisa de ter tirado a 10 aí, dado pro Neymar. Pesou um pouquinho? Eu acho que tá pesando. Eu acho assim, aqui a 10, quer queira ou quer não, ainda é o craque do time. Ele não é o capitão, mas ele é o que manda ali no time. E talvez não é hora aí de continuar no estrelato aí com o menino. Para quem você daria 10 hoje? Olha, na seleção? Na seleção hoje... Melhor não ter. Melhor não ter. Então é melhor deixar com o Neymar, que ele ainda é estrela. Mas está no meio do estrelato e, ontem foi aplaudido, foi vaiado e, assim, teve o seu segundo maior recorde, assim, de negativação mesmo. Sim. O povo desaprovou total aí na internet. E, assim, eu acho que o Ronaldinho faz falta, sim. Vou perguntar para o Ronaldo. Você mudaria alguém na seleção, hein, Ronaldo? Tiraria alguém? Colocaria alguém? De todos os convocados, sim, lógico que tem uma mudança. Eu acho que, para mim, o Ralf hoje em dia não pode ficar de fora. Eu disse isso no programa passado. Para mim, é um cara que tem que estar na seleção. É um cara que dá suporte ali no meio campo, dá liberdade pro o companheiro ali dele, o outro volante, sair jogando um pouco mais. Paulinho também tá. Que os dois têm entrosamento, é isso? Então, tem entrosamento. Como já foi feito no passado na seleção, quando não tinha pouco tempo de preparação, ou às vezes o grupo não estava encaixando, se convocavam 3, 4 do mesmo time para chegar na seleção brasileira não ter aquele problema de entrosamento, às vezes falta de percepção de uma jogada ou outra, sabendo onde o companheiro vai estar. Então, acho que o Ralf faz um pouco de falta. Eu não concordo com a escalação do Hulk de titular, eu coloco o Lucas, entendeu? Mas só que, uma explicação, se eu não me engano, acho que foi o Belletti ontem, que pegou e falou assim, a entrada do Lucas no segundo tempo é interessante que chega a dar uma mudança, um ânimo a mais no jogo. Chegaram até comparado à época que o Denilson entrava na seleção, que dava aquele que ia a mais. Essa explicação até me convenceu, mas ainda, para mim, o Lucas tem que ser titular, entendeu? O Oscar não pode sair nunca, mas nunca. O Oscar seria o camisa 10 hoje? Então, o Oscar Eu não concordo muito com essa questão de camisa. Eu acho que já passou, já. Isso aí é coisa do passado. Eu também já foi, a gente não... E o Brasil parou de fabricar o camisa 10. Parou. Devia imortalizar pro Pelé. Na verdade, ali, acabou, com os esquemas aí 3-5-2, criaram-se muitos zagueiros, muitos volantes e esqueceram de dar liberdade para os garotos jogarem como meias. Exatamente. Como surgia meias, muitos meias. É verdade. E o Brasil mudou parou. Muito Tanto é que você falou, qual é o número 10 hoje do Brasil? Tá aí uma interrogação para todo mundo pensar e ninguém... Ô, Wander, você acha que o Ronaldinho Gaúcho faz falta para a seleção? Eu acho que ele não vai suportar mais a Copa do Mundo, né? É lógico que no Atlético deu liga, tá tudo muito bom, tudo muito bonito, mas eu acho que na seleção ele não vai suportar mais 2014. E o Kaká? Você acha que não tem volta? O Kaká eu acho que tem volta. O Kaká eu acho que sim. Dá para dar uma chance para ele? Eu acho que sim. Concorda, Ronaldo? Do Ronaldinho Gaúcho eu também não vejo um espaço bom para ele na seleção. Ele é um bom jogador pro clube, entendeu? Que tem um pouco mais de liberdade. Os outros atletas dão um pouco mais de liberdade para ele. Que jogam, vamos dizer assim, em função dele, né? Na seleção não dá. Na seleção, quer queira ou quer não, o Brasil vem jogado em função do Neymar, ou tentado jogar em função do Neymar, então não dá para ter Neymar. Estão sobrecarregando muito o Neymar, né? Estão sobrecarregando, mas só que pro Gaúcho eu não vejo mais essa brecha para ele na seleção. A volta do Kaká seria interessante, concordo muito bem, eu tenho o mesmo estilo do Oscar. Que no caso do Gaúcho, o que eu enxergo nele é o seguinte, que de todos esses aí que já estavam meia paz aí, vamos dizer assim,
ele conseguiu dar um contorno na situação. Ele não virou um Adriano da vida. Então, assim, ele tá deu a volta por cima, ele né? tá dando a volta por cima. Resumindo, então, assim, ele foi pro morro, mas desceu. É isso que você quer dizer, né? Mais ou menos isso. Ela fica cheia de dedo. Ela Fica cheia de dedo. O Adriano foi pro morro e ficou. O Ronaldinho foi, mas desceu. Nós estamos falando aí de seleção brasileira e tal, e no sábado começa a Copa das Confederações. Vamos ver os oito times que vão participar aí, começando pelo Brasil, que é o 22º no ranking da FIFA, tá aí. Em busca de prestígio e identidade, o Brasil volta a competir após 2 anos, hein? Maior vencedora da Copa das Confederações com 3 títulos, a seleção brasileira pode, com mais uma conquista, readquirir a confiança do torcedor. Afinal, a sua relação com ele anda meio conturbada com a torcida, hein? No último jogo, por exemplo, não de ontem, contra o Chile, empate 2-2 no Mineirão, a seleção viu os fãs gritarem olé para o adversário e vaiarem o jogo. O técnico Felipão, né, conhecido pela família e tal, forma a família Scolari, criou no comando de 2002 a seleção quando conquistou o pentacampeonato mundial. Voltou a treinar o Brasil em novembro de 2012 e substituindo aí o Mano Menezes. Tem uma missão difícil de organizar a equipe e brigar pelo título da Copa de 2014. O craque aí da nossa seleção, o atacante Neymar, que tem sido criticado por conta do rendimento com a camisa verde e amarela, mas parece não se abalar e continua sendo grande esperança da torcida para a Copa do Mundo. Wander, você concorda que o Felipão consegue ainda formar aquela família escolar? Você acha que ele ainda chega lá ou não? Eu acho que sim, ele está tentando fechar ao máximo os jogadores. Eu acho que o Brasil tem uma chance, se fechar como grupo. A sobrecarga não pode vir somente no Neymar. E a grande força aí do Filipão é realmente formar uma equipe que um dá a mão para o outro, um dá carrinho pelo outro, se ajuda. Então ele está tentando fazer isso nesses dias, vai tentar levar isso adiante até a Copa do Mundo e tomara que dê certo, porque uma Copa do Mundo no Brasil não é qualquer dia que acontece. A expectativa é muito grande, esses novos estádios espetaculares que a gente tem visto aí. Então, acho que tem que abrilhantar uma grande Copa do Brasil, pelo menos, se não for campeão, chegar aí nas finais, para trazer alegria, né? O povo brasileiro precisa, né? Trazer resgatar. Torcedor, né? Resgatar, verdade. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos falar da outra seleção, a Itália. A Itália que usa a Copa das Confederações para confirmar o sucesso aí de renovação. Nem chegou ao país, a Itália já tem um problema, hein? A seleção do país treinaria e disputaria um jogo-treino em Engenhão em junho deste ano. E o fechamento por causa de problema na cobertura em março incomodou a Federação Italiana de Futebol, que passou a buscar um novo local para treinamentos. Está aí o técnico César Prandelli, foi contratado com a missão de reerguer a seleção italiana com meio período de renovação que vivia o técnico. Não decepcionou em ter comandado com muito sucesso o futebol lá no seu país. O craque, o Andrea Pirlo, quanto mais velho, melhor, né? Como já diz o ditado. Esse parece ser a realidade do volante da Juventus, que aos 33 anos é o grande protagonista da seleção italiana. Ô Ronaldo, a Itália, você acha que vem aí para dar trabalho ou já não é mais aquela Itália de sempre? Não, sempre foi e sempre vai ser, eu acho, uma grande equipe, porque tem uma liga muito forte, então consegue estar sempre revelando bons jogadores, né? Acredito eu que não vai chegar a ser campeã, mas só que, como você bem disse, vai dar muito, mas muito trabalho mesmo. Tá certo. A terceira seleção, o Japão. Primeira seleção garantida no Mundial. Aí o Japão tenta ser a zebra na Copa das Confederações para confirmar a boa fase. O futebol japonês ficou em alta no Brasil na segunda metade da década de 80, quando o Santos inovou ao contratar o meio atacante Kazuyushi Miura. Olha o nome do cara, hein? O atleta ainda atuou por Palmeiras, Coritiba, entre os times, e se tornou uma referência no futebol brasileiro por conta de sua passagem no país que durou entre 86 e 90. O técnico está aí, é o Alberto Zaccheroni, foi campeão italiano com o Milan em 99, experiente treinador. Ele assumiu a Juventus como interino em 2010, ganhou o prestígio para assumir o Japão após o Mundial de 2010. O italiano o bom trabalho estava sendo feito e levou os nipônicos a título da Copa da Ásia 2011. O craque é esse aí, ó, o Shinji Kagawa. Após destacar no Borussia Dortmund, pelo qual conquistou 2 vezes o campeonato alemão, o meia se transferiu com badalação ao Manchester nessa temporada.
Ô Márcio Teodoro, o Japão, você acha que pinta como zebra aí? Ou a gente tem que olhar com os outros olhos? Espera aí, o Japão não é mais aquela seleção de antes. Hoje já dá mais trabalho. Antigamente o pessoal falava muito que você ganhava uma partida de futebol, o pessoal falava, bater em bêbado é fácil. O Japão não é mais bêbado, essa é a verdade. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, você ensaiou para falar o nome do jogador japonês aí ou você já conhecia ele de longa data? Eu tô desde a semana passada tentando falar. Fala de novo o nome do cara aí. Ai, é o Shinji Kagawa. Você gosta de encher o saco, né? A quarta seleção, vamos lá, a quarta seleção é o México. Para confirmar a fama de carrasco do Brasil, o México tenta surpreender. O México é o 16º no ranking da FIFA. Os mexicanos darão ao país sede a chance de conseguir a revanche. A equipe que conquistou a segunda Copa das Confederações realizada em 99, batendo a seleção brasileira na final por 4-3. Agora, as duas equipes se reencontrarão na competição em 2013, sendo que se enfrentarão ainda na fase de grupos. Está aí o técnico José Manuel de la Torre, que se destacou com trabalhos no Chivas de Guadalajara, e o Toluca de la Torre. Assumiu o comando da seleção mexicana em 2010, após a fraca campanha do país na Copa do Mundo. O craque é o Javier Hernández, talismã do Manchester United e referência na seleção mexicana. Javier Chicharito, né, mais conhecido, Hernández vive essa realidade. Reserva importante aí do time inglês, o atacante confirma a expectativa criada sobre ele em seu país, pelo qual já conquistou a Copa de Ouro 2011. O Vander, o México, além de ser carrasco do Brasil, tem jogadores, o Chicharito, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado. É uma seleção competitiva, né? Uma seleção que briga, que não desiste e vai dar trabalho. Acredito que vai dar trabalho. E é gostoso de ver o México jogar, porque tem um futebol semelhante aí ao do Brasil. Tá certo. Antes de eu falar das outras 4 seleções, vamos ver as participações. Vamos lá. Temos aí, então, o Bruno de Limeira mandou um e-mail para nós. Boa noite, beijos, o Bruno aí também. Ele diz o seguinte: eu acho que a seleção vem evoluindo bem a cada jogo, mas ainda está muito longe da Alemanha e da Espanha, que, na minha opinião, são as melhores momentos no momento até agora. Mandou um beijo para mim, um beijo para você também, Bruno, e um abraço a todos e parabéns pelo programa. Um abraço para o Bruno. Obrigado aí pela audiência. O nosso querido Fernando Furlanetti diz o seguinte: gostaria de saber a opinião do Vander e do Ronaldo, se assim como a escolinha de goleiros, não deveriam existir outras escolas para cada posição, ensinando fundamentos e teorias individualmente, como laterais, meias, atacantes. Se isso não melhoraria o nosso futebol. Mandou um abraço a todos do programa. Esse Fernando Furlanetti é um fanfarrão. Mas faz sentido que ele perguntou, será que não está aí uma ideia? Uma ideia? Muito sentido. Já foi comentado nas comissões técnicas e profissionais dessa ideia, de montar uma escola de atacantes, escolas de laterais, né? Tá tão difícil achar lateral. Então, escola de zagueiro para treinar um específico, apesar que muitos auxiliares técnicos já trabalham bastante com o setor defensivo. Então, às vezes, trabalham com os 4 ou com 3, né? Pensando nas coberturas, nas diagonais, que é importante hoje saber fazer isso. E que muitas vezes é pouco trabalhado na base. Então é interessante, de repente eu até monte uma escola de atacante, porque já treina os goleiros, né? Da escola verdade, de goleiro. Então treina já forma dois, atacante e forma goleiro. Tá certo. É bem interessante, sim, essa ideia é válida, tudo, mas só que eu acho que o principal mesmo é fortalecer novamente a base dos nossos clubes, né? Que os treinadores das equipes vamos dizer assim, de todos os clubes aqui do nosso Brasil, dê uma atenção especial à base, ao fundamento da base. Nós, goleiros, somos trabalhados incessantemente em cima de fundamento. Hoje em dia você vê o jogador brasileiro muito trabalhado em cima de força. É academia, é suplemento, é que não sei o quê, que tem que ficar grande, que tem que aquilo outro. Então, acaba se esquecendo um pouco da técnica, né? Então, a gente, às vezes, a maus olhos, olham muito e falam, que jogador grosso, aquela coisa e tal. Então, acho que está sendo deixado de lado um pouco a técnica do jogador. E por conta também da dinâmica, que o jogador tem que jogar de lateral, zagueiro, volante, fica um pouco até complicado ele trabalhar única e exclusivamente um fundamento só, né? Então, eu acho que o caminho mesmo é a base dos clubes. Trabalhando a base, você está trabalhando no todo, né, Ronaldo? Exatamente, fortalecendo, né? E assim, o jornal
Internacional estava até passando algumas matérias super interessantes, que desde piticos eles, né, na Espanha, na Itália, já tem todo esse incentivo. Então, a criança lá com 8 anos, gente, elas são cobradas de uma forma... Lá eles estão atrasados, porque o menininho do Márcio Teodoro tem 4 dias, já está treinando lá, você viu? Não. Tá de goleiro lá, caidinho. Não, mas eu digo assim, ó, que eu cheguei a ver o técnico parar o menino, tipo, super bravo, pegou o pé dele e mostrou como ele queria que o menino fizesse com o pé. Mas é bem assim, né, Wanda? É bem assim. Na escolinha a gente vê ele para a jogada, vai lá, eu vejo pela escolinha do Du lá no Gran, ele para o jogo. Viu? Você não podia ter batido assim, você tem que fazer, vai lá, ensina o menino. É legal isso aí, né? Então, eu acho que e essa filosofia lá fora, né? Eu também vi essas matérias. A Espanha está colhendo os frutos, né? Exatamente. Sim. Galgou um trabalho desde a base e está aí. O grande favorito para ganhar a Copa das Confederações, a próxima Copa do Mundo, é a Espanha. E a Alemanha, que também tem um grande trabalho nesse sentido, de conjunto, de base. Eu queria fazer uma pergunta para o Ronaldo. O Ronaldo citou agora, que é verdade, é uma grande verdade, hoje o futebol brasileiro se preocupa muito com deixar o jogador mais forte, com mais massa, né? E a gente percebe o Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Brasil, foi para a Europa, voltou o dobro do peso. Aconteceu a mesma coisa com o Robinho, foi franzino, está bem forte. Você acha que esse ganho de massa muscular atrapalha, o jogador acaba perdendo a técnica? Não, lá fora o estudo é um pouco mais minucioso em cima, específico, vamos dizer assim, em cima de cada atleta. Então, em alguns casos ajuda. Se é um jogador defensivo, ele precisa certamente um pouco mais de massa. Eu tenho alguns amigos que jogam fora do país, eles são fortes, são gigantescos, porque lá a estrutura óssea, física do europeu também é um pouco mais elevada, entendeu? Então é lógico que eles têm que ganhar um pouco de massa assim, mas agora a gente vê no caso assim, de um Bernard, do próprio Neymar. Já imagina se esses jogadores ficarem muito fortes, você acha que ele não vai perder um pouco de mobilidade? Entendeu? Então é válido sim em alguns casos, dependendo da necessidade de cada atleta. Nós, goleiros, também, a gente somos trabalhados em cima disso, em cima um pouco assim, de força até, mas só que nem tanto. Tem que ser em cada caso um caso para não perder também a agilidade. Legal. Quem está mandando um abraço pro Wander aí, o Paulo Filé, que também já foi aqui da nossa bancada, mandou um abraço para você, para o Ronaldo também, está acompanhando a gente. Obrigada, Paulinho. Um abraço, e ele está no boletim de quinta-feira também. Manda um abraço pro Paulo Filé e um abraço pro pessoal do Bar do Vardo, que o Paulo Filé tá lá no Bar do Vardo agora. Te conheço, um abraço Filé. Tá tomando uma aí agora. Vocês nos acompanhando. Vamos lá para a quinta seleção, então. A Espanha que busca aí o título que falta, eu acho que é o único que falta, né, na sala de troféus, defende a condição de favorita, é a primeira no ranking, hein? Conhecido pelas touradas, a Espanha virou o próprio touro em 1950, na Copa do Maracanã, proporcionando um episódio que ficou marcado na história do futebol mundial. Tá aí o técnico Vicente Del Bosque, após pegar a base formada por Luiz Aragones, que ganhou o Euro 2008, Del Bosque, bicampeão da Champions com o Real Madrid, conseguiu melhorar ainda mais a fúria. O craque, o Andrés Iniesta, eleito o melhor jogador europeu do ano passado e grande destaque na conquista da Eurocopa, o meia Barcelona assume o protagonismo na seleção da Espanha. A próxima seleção que nós vamos falar é a seleção do Uruguai. O Uruguai que chega a Copa das Confederações para mostrar que ainda pode surpreender. É o 17º no ranking da FIFA. Os uruguaios são conhecidos por terem feito o Brasil viver sua pior tragédia no futebol, o Maracanazo, para quem se lembra, né? Na ocasião, o Uruguai calou o Maracanã com quase 200 mil pessoas a vencer a seleção em casa e ficar com o título da Copa de 1950. E para quem não conhece o Paulo Filé, é o senhor da foto ali, não é? É o técnico Oscar Tabarez. Volta ao Oscar Tabarez, desde 2006 no cargo, ele revolucionou o futebol uruguaio e fez o país voltar a viver dias de glória no futebol. Desde que chegou à seleção, retornou ao posto de uma das principais do mundo, tendo sido semifinalista da Copa de 2010. O craque é o Luiz Soares, polêmico e talentoso, se tornou peça fundamental no Liverpool, que tenta se recuperar no futebol inglês e na seleção uruguaia, pela qual foi destaque no título da Copa América. E aí a nossa 7ª seleção é a Nigéria. A Nigéria luta para surpreender e vencer e manter invencibilidade na Copa das Confederações. É a 28ª no ranking FIFA.
vem ao Brasil, a quem já causou uma grande frustração, buscando o título que falta para sua sala de troféus. A seleção pentacampeã do mundo enfrentou o time africano na semifinal da Olimpíada de 86 e acabou derrotada por 4-3 na prorrogação. O técnico é o Stefan Cash. Achei que era o Rincon do Corinthians, pô. Stefan Cash. Após levar Togo para a Copa do Mundo pela primeira vez na história em 2006, o treinador conseguiria outro feito impressionante no futebol americano. Desde 2011, ele está aí à frente da seleção nigeriana. O craque é o Obi Mikel. Já ouviu falar ou não? Nossa. Obi Mikel. Não sai com de as casa, baixas. vai em casa direto jantar lá, a gente passa final de semana junto. Ah, é? Obi Mikel. Volta lá então. Obi Mikel com as baixas de Moses e Emenick. Caberá ao Obi Mikel o papel de ser protagonista da campeã africana. Ele é meio campista do Chelsea. Eu sei. Eu falei que ele é meu amigo. Sei que ele, é Davi Senhor, Luiz, com desrespeito. eles não saem de casa. Não, Sei, tem sei. desrespeito. Os caras E são a meus nossa amigos. 8ª e última seleção é a do Tahiti. Vivendo o conto de fases, Tahiti tenta conquistar ponto histórico. É a 35ª no ranking FIFA. Focado na disputa do seu primeiro grande torneio de futebol, Tahiti mostrou empolgação com o momento. Isso foi evidenciado no final do ano passado, quando o técnico Ed Etaeta foi ao Brasil para um evento envolvendo o torneio e até disputou uma partida amistosa com os jornalistas. O técnico está aí, ó, esse aí é o de baixo, tá? De baixo? Isso. De baixo, isso mesmo. Ed Etaeta tem 42 anos, conseguiu feito levar seu país pela primeira vez a uma competição mundial e faturar a Copa das Nações da Oceania do ano passado. O craque é o Nicolas Valar. O grande destaque do time da Oceania é o zagueiro e capitão e defensor, marcou 2 gols, melhor jogador da competição. Assim, é o grande líder da sensação da Copa das Confederações. Tá aí para você que acompanha a Lente Esportiva, as 8 seleções, nós contamos um pouquinho da história de cada um aí e vamos esperar agora para ver, né, Juliana? Não, mas esse do Tahiti é mais interessante ainda porque eles não são, assim, simplesmente jogadores. No seu dia a dia são funcionários aí de empresas normais, ralam lá pra caramba e de repente chegaram aí. Assim, bacana. Não tem empresa. Grande feito, né? É. Uma grande conquista. É um diferencial, né, Wanda? Sem dúvida. Diferencial. Uma seleção que vem aí para disputar, não é? Vem para disputar, mas também não vai fazer feio se sair já na primeira rodada. Eles já fizeram bonito por estar aqui, né? Não é? Já fizeram bonito por estar aqui. Não é o forte deles. Ô, Ronaldo, dessas 8 seleções aí, qual você acha que vai dar mais trabalho pra gente, hein? O Brasil certamente é a Espanha, né? Tem jeito, Espanha e Uruguai. Uruguai eu vejo um futebol de força, técnica e totalmente de entrega aí dos seus jogadores aí. Tem jogadores muito talentosos individualmente, então eu vejo Espanha e Uruguai como equipes fortíssimas. Tá certo. Tem mais uma participação para gente finalizar? Rapidinho, o Pedrão, amigo aí do Vander, mandou um abraço, ele é da cidade de Jardim, palmeirense, ele disse que a seleção leva a Copa das Confederações. E ele torce para quem? Pro Palmeiras. Pergunta para ele. Abraço ao Pedrão. Faz um grande trabalho lá no Sérgio Jardim. Tá certo. O Pedrão aí, ele torce para algum time na primeira divisão? Meu Deus. Já veio o Márcio. Vamos fazer o seguinte. Ele falou do Uruguai. Vai subir, Palmeiras vai subir. Eu também acreditei que o Uruguai seria. E também, falando ainda de América, falei do México, que também vai dar um certo trabalho pro Brasil. Mas não temos o que falar. Vocês não estão botando muita fé na Itália. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Só fazer uma ressalva aqui de um abraço aí de um grande amigo aí que me apoiou desde o início da minha carreira, o José Fioc, né? Amigo ali de família também, ao Juninho também, ao filho dele, entendeu? Forte abraço aos dois aí. Tá certo. Pessoal, tudo que é bom dura pouco. Olha, voou nosso tempo aqui hoje, hein? Quero agradecer aqui, começando pelo nosso querido amigo Márcio Teodoro. Obrigado por mais um Lente, Márcio. E parabéns pelo garoto lá. Pena que você tinha que pôr o nome dele de Júnior, né? Obrigado, Silvio. Não, vai ser um menino de sucesso, pô. Não vamos falar assim dele, não. Isso mesmo. Márcio Teodoro da Silva Júnior. Obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal aí dos bastidores. Obrigado pra você de casa. Um grande abraço aí pra minha família. Pra minha prole, que é grande, hoje tá grande. 3 filhos. Um abração aí pros amigos convidados, Ronaldo e Vander. Até segunda-feira que vem, pessoal. Ronaldo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. As portas do Lente, do canal, tá sempre aberto aqui. Parabéns, sucesso para você no São Bento. Obrigado a todos vocês pelo convite. É um prazer estar aqui podendo bater um papo, diversos
modalidades assim, outras equipes. Um abraço pro meu amigo Vander aqui, que me apoiou desde o início da carreira. Mamãe, que não pode faltar. Beijo. Sem ela, você não estaria aí, né? Toda a família aqui de Americana. Muito obrigado. Grandes amigos também, Jefferson, Adonis, que estava comigo até agora. Se eu não mandar um abraço para os caras, vai ser complicado. Casa cai, tá certo. Vander, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado, parabéns aí pela iniciativa aí no seu projeto, na escolinha. Seja sempre bem-vindo aí no Lente Esportivo. Eu que agradeço, um papo bacana e também obrigado por vocês divulgarem, né, o esporte amador, que é importantíssimo para a nossa região. Então, parabéns a esse grande programa. Tá certo. Juliana, obrigado por mais um Lente, apesar de a senhora chegar 40 minutos atrasado. E eu preciso mandar um beijo pro Felipe, que se não fosse ele, não tinha chegado, além do Adilson, tá? Ele me deu carona até aqui, senão não dava. Mas, ó, muito obrigada aí pelo Vander, pro Ronaldo. Foi excelente o programa de hoje. Muito bacana. Fernando Planete, para de mandar eu falar, porque eu não vou te mandar abraço também. Um beijão pro Márcio, a sua prole muito bonita, crescendo, linda e saudável. Beijão, até a próxima. Obrigado. Pessoal, obrigado pelo carinho de mais um Lente Esportivo, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta na próxima segunda. Quero agradecer a todo o pessoal que ajudou a fazer mais um Lente Esportivo, pessoal da UEM aqui, os câmeras, enfim, a todos vocês. Parabéns, Márcio, parabéns, Maria Angélica, e até segunda, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Uma realização NET Cidade. Um serviço NET.